Então, quem é que tem perguntas? Para pessoas que não conseguirem usar o microfone por algum motivo, há também a opção de usarem o chat. Eu posso estar atenta e se quiserem fazer perguntas através daí, estão à vontade. Posso começar com uma pergunta muito básica, mesmo muito básica, que é a vossa equipa, enquanto jornalistas de investigação e de reportagem aprofundada, que se debruçam sobre os assuntos de uma maneira muito aprofundada, não é? E com o tempo. Como é que vocês viram um espetáculo, viram um assunto de um espetáculo e aquilo que se mostrou naquele objeto artístico, que apesar de toda a pesquisa e toda a investigação que teve, é um espetáculo de teatro e pretende ser um espetáculo de teatro. A Sara, corrige-me se estiveres errada, não é? Como é que, a partir daí, não sei, o que quero dizer é que para mim é espetacular que um trabalho em que estive envolvida, um processo criativo, acabasse por dar aso a tanta pesquisa, a tanta descoberta, a tanta investigação nova. E qual foi a vossa urgência, tipo, ao verem o espetáculo, qual foi essa urgência que vos levou a, ok, vamos debruçar sobre este assunto, vamos a ir mais a fundo, descobrir mais sobre ou estas mulheres do sindicato, ou sobre a história do sindicato, ou mesmo sobre o serviço doméstico. Portanto, como é que surge essa urgência a partir de um espetáculo? Assim, eu posso começar por responder. Acredito que depois o Nuno e o Bernardo tenham mais coisas a acrescentar, principalmente o Bernardo, porque o Bernardo e a Margarida foram as pessoas que viram primeiro a peça e que trouxeram isto para a reunião que nós temos todas as semanas, todas as segundas-feiras, e foram ver a peça e chegaram super entusiasmados e com uma ideia para nos apresentarem, que era: e se nós pegássemos nisto e adaptássemos para podcast? E eu acho que parte dessa conversa inicial teve muito que ver com nós sentirmos, ao ver a peça, as semelhanças entre o nosso próprio processo jornalístico. Ou seja, era notório que a peça tinha um trabalho de investigação, de pesquisa, super cuidado e rigoroso, para além da história maravilhosa que conta, não é? Mas eu sinto que, e depois eu vi a peça mais tarde, uns meses mais tarde, porque, bem, estava esgotada em todo lado. Tive que ir a Paredes de Cora, fiz muitos quilómetros para poder ver a peça. Mas fiquei mais ou menos com a mesma sensação, e é curioso que hoje uma pessoa, eu não sei se essa pessoa está aqui, mas foi uma pessoa que nos mandou um e-mail a dizer que em princípio não ia conseguir estar presente, mas fez exatamente a mesma pergunta que tu, Susana, que perguntou como é que vocês partem de um objeto artístico, de uma peça de teatro para uma investigação de jornalismo, e porque é que decidiram começar por aí. E eu acho que parte da beleza deste trabalho está aí, não é? Que é a partir de um objeto artístico, de uma peça de teatro, passar pelos desafios que é adaptar isso para áudio e fazer com que funcione também neste registro, mas partir desse objeto artístico como um ponto inicial de reflexão para um tema que é complexo e que depois nós próprios também fomos acrescentando no nosso próprio processo jornalístico e fizemos algumas entrevistas, mergulhamos também no arquivo onde vocês já tinham mergulhado em tempos, e fomos recuperar também outras coisas, não é? De coisas que fomos descobrindo, por exemplo, o arquivo pessoal da Liv Meerschart, que foi um acrescento inacreditável a esta série, mas eu acho que partiu muito por nós sentirmos já que havia ali uma investigação muito sólida antes de nós pegarmos neste trabalho, que nos facilitou imenso o trabalho, não é? Porque nós normalmente mergulhamos de cabeça em investigações de vários anos, em que entrevistamos dezenas e dezenas de pessoas, e aqui nós partimos
de uma investigação que que já tinha sido feita, não é? Então tivemos esse trabalho facilitado e só tenho a agradecer à Sara, a ti também, Susana, e à Mafalda que fizeram esse trabalho antes de nós chegarmos. Explicar como é que posso... isso. Vai, Nuno, vai, Eu Nuno. não ia dizer para ir, João. Achava interessante saber como é que foi a experiência da primeira vez que foram ao teatro. Foi muito o que a Maria disse, não tenho muito mais a acrescentar. Eu sei que a primeira vez que vi a peça, estava a ver a peça e não sei porquê, comecei a imaginar que aquilo era um podcast. Acho que, bom, em primeiro lugar, porque é um monólogo, nunca tinha pensado nessa semelhança que existe de comunicação, de escrever para um monólogo de teatro e para podcast. Para mim é bastante parecido, na verdade. Eu nunca tinha pensado nisso e fez um clique quando estava a ver. Essa foi uma das coisas. A outra coisa que eu senti que era interessante era, eu sentia em muitos momentos a ver a peça, será que isto é mesmo assim? Onde é que está aqui alguma liberdade criativa ou narrativa e está aqui de facto, uma peça de teatro não temos que ter necessariamente uma ética jornalística de ser tudo verdade, e portanto eu fiquei com a ideia de, isto era incrível se eu tivesse aqui, não no teatro, lá está, jornalisticamente, se eu tivesse aqui uma maneira de dizer, isto é mesmo assim e olha isto. Senti vários momentos que, até porque como a própria peça, não é? Tem ali uns áudios de arquivo, aproxima-se daquilo que nós faríamos. Eu pensei, isto um bocadinho estendido seria incrível. E depois, sinceramente, eu acho que um dos principais argumentos é, eu adoro teatro e ultimamente tenho visto muitas peças que saem algo frustrado no fim, porque uma das coisas que eu mais gosto no teatro é o texto, e sinto que há muitas produções que falta texto. Está tudo muito bem e depois eu não vou para casa fascinado com o texto, a pensar naquilo, trouxe-me coisas novas, e ali acho que isso aconteceu, e tendo isso acontecido, num tópico que eu acho que seja um artista, seja um jornalista, é muito difícil de conseguir que alguém se interesse, digamos assim, numa coisa que em muitos momentos é técnica e é chato, ou pode ser técnico e chato. E eu achei que a peça nunca perdia isso. Isto aliado ao facto do Fumaça, acho eu que naquela altura estávamos desejosos de fazer trabalhos e experiências um bocado noutros formatos, ou mais pequenos, não tão ir a fundo. Acho que convergiu tudo para naquele momento pensarmos, se calhar era brutal pegar, porque não, transformar isto num podcast, acrescentar umas coisas como as entrevistas. Bem, na altura não sabíamos nada do que poderia ser. E uma última coisa que para mim foi assim, eu acho que nunca falei, eu esqueci-me sempre de perguntar isto à Sara, porque eu aposto que isto é uma coincidência de escrita, mas que eu quando estava a ver a peça disse, tu queres ver que pode haver aqui uma ligação, que foi, às tantas no texto é dito qualquer coisa como lá porque a tua história nunca foi escrita não quer dizer que ela não exista. Se só contarmos a história do caçador, do caçador, nunca saberemos a história do leão. E eu sei que isso é uma metáfora que nós também usamos no episódio do Fumaça, da Serpente, do Leão e do Caçador, da série. E eu lembrei-me de pensar, será que isto ficou ali? Será que tem alguma relação? E eu aí pensei, isto era brutal, bora falar. E pronto, eu lembro na altura, até acho que fui eu que mandei, falámos na equipa, e até fui eu que mandei o primeiro mail à Sara, cheio de medo, a pensar se esta é uma ideia louca, e acho que estamos aqui uns meses depois todos orgulhosos, pelo menos eu estou, acho que fiquei contente. Lindo. Olha, Nuno, deixa-me só fazer aqui primeiro responder a esta questão, e já te passo, pode ser, Nuno? Não é nada por acaso, na verdade a frase é se nunca soube, agora já não sei o texto, vou ter que voltar a decorar. Mas sim, se nunca ouvirmos o leão, só saberemos a versão do caçador. E depois digo, não é assim que se diz, ou seja, eu ouvi o vosso episódio há muitos anos e adorei essa frase e portanto, como faço com quase tudo, roubei, desde logo o título deste espetáculo é roubado, não é? É um monólogo de uma mulher chamada Maria com a sua patroa, é um título das Novas Cartas Portuguesas e eu acho que a arte é sempre roubar coisas aos outros e acrescentar coisas e já não sei onde é que começa o quê, mas é claramente uma referência ao vosso trabalho e por isso mesmo acrescentei o não é assim que se diz, para que ficasse claro que não é uma frase minha, é uma frase de outros. Mas deixa-me só dizer uma coisa sobre isso que disseste. Posso, Maria? Agora pus-me aqui a falar sem moderação. Claro. É mesmo assim. Porque estavas a dizer que um dos teus ímpetos foi
estares a ver e não saberes onde é que acabava a realidade e começava a ficção, e achei muita graça sentires isso, porque nós temos agora outro espetáculo em circulação e há um ano estávamos a fazê-lo em Ilhavo e houve na conversa pós-espetáculo, tinha lá muito público, estávamos a conversar com o público e a certa altura eu achei que era prudente dizer, assim, em jeito mais pedagógico, a dizer, hoje em dia as pessoas não largam os telemóveis, aliás, mesmo hoje no espetáculo houve uma pessoa que teve o telemóvel o tempo inteiro, só se via luz, 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 os atores sentem essa luz, pá, isso é muito chato. Assim, a tentar usar a conversa pós-espetáculo meio para sensibilizar as pessoas, e há um rapaz que levanta o braço e diz, fui eu passei o espetáculo ao telemóvel, e eu, foste tu, eu não estava mesmo nada à espera que ele dissesse que tinha estado a telemóvel o tempo inteiro, e ele, não, desculpa, pá, eu não sabia que não se podia, porque, pá, vocês diziam coisas tão interessantes que eu estava a ver se era mesmo verdade, eu estava a fazer fact-checking, então vocês diziam em 2000 e não sei o quê, pá, eu ia ver se era mesmo assim, e então isso, de facto, primeiro achei graça ele não poder esperar e tinha que estar a fazer fact-checking durante a peça o tempo inteiro, não é? E depois, acho que, pronto, se calhar é uma característica dos nossos espetáculos, essa linha de será que foi mesmo assim ou não? Tenho de verificar. E isso acaba por dar origem depois a uma série como a que vocês construíram, em que isso é possível, ou seja, podes estar a ouvir o espetáculo e depois aprofundares mais e entrares nesse lado mais da realidade, da sociologia, da academia, do jornalismo, isso é muito curioso. Pronto, já contei a história, agora és tu. Sim, eu não tenho muito mais, mas acho que depois é muito giro que realmente quando íamos entrando sucessivamente nos arquivos, falando com pessoas, encontrando as bases do meu trabalho disso, percebíamos, era mesmo assim. A certa altura encontramos acho que não aparece na série em si, mas agora aparece uma entrevista extra que vamos publicar. Encontramos o cartaz do monólogo, são a mão desenhada, que é um exercício que faziam com empregadas domésticas da cooperativa ou do sindicato, como parte do processo de consciencialização. E encontramos a mão desenhada de pessoas que entrevistámos depois, como parte de fazermos o caso da família. Há frases exatas que são coisas realmente da Conceição disse e que vão ligando. Sempre que tropeçava numa que me lembrava, mesmo justamente, agora sei de onde é que vieram estas 4 palavras no meio do guião. Adorava encontrar. Enfim, a coisa que me interessou mais eu acho que na verdade o João e a Margarida apresentaram a ideia de fazermos isto no Retiro do Fumaça. Tenho a ideia de estarmos todos juntos muito parados com o tempo para discutirmos, fazermos uma coisa mais fora. Nas reuniões de segunda não damos assim tanto tempo para discussões mais longas. E eu ouço muitos podcasts há muitos anos e muito trabalho em áudio. E na verdade o que me interessou, antes de depois ir ver a peça, se calhar a ilha, não sei se também fui para longe para conseguir apanhar a peça, era a perspectiva de construir uma série que fosse precisamente não uma série narrativa do Fumaça, com narrador e entrevistas externas e arquivos, e que pudesse saltar de formato. Fazê-lo, neste caso, pegando num corpo que tentava adaptar, que já existia e que, por ser tão extenso, densamente escrito, era difícil de quebrar, era difícil de picá-lo, exigia que se adaptasse depois o resto do formato e da estrutura narrativa e das coisas que se ia cobrir até àquela obra pré-existente. E nunca tinha trabalhado em formatos mais quer conversacionais, que é parte do formato que se faz depois com a peça em estúdio. Quando estava no Observador estávamos a fazer muitas coisas disto com menos tempo e arte, mas havia a técnica de noticiário, era próxima do que estamos a tentar fazer depois com aquela meia hora ou 40 minutos depois quando íamos para o estúdio. E já tinha tentado brincar com texto teatral como mecanismo de narrativa em áudio, de narrativa jornalística, usando tipo textos de stand-up integrados em reportagem, ou textos de stand-up integrados em tipo podcasts de 1 hora, mas para estar a fazer trabalho académico. Pronto, então apelou-me muito a fazer uma coisa que saísse da linguagem fechada de podcast em que andávamos a trabalhar há uns anos. E que ainda é conservador, comparado com o que o Serial agora lançou a série deles sobre uma orca, o da Goodwell, e o penúltimo episódio da série deles sobre uma orca é um musical.
de 20 minutos que eles compuseram para retratar 4 semanas que uma orca passou no mar e ninguém sabe da orca. Então não tem tape, não há entrevistas sobre a orca. Portanto, fizeram um musical jornalístico sobre como é que foram aquelas semanas da orca entre a Islândia e a Noruega, na longa migração que fez até ser encontrada. Está muito bem feito. Eu não sei se no Fumaça fazíamos um musical, vamos ver. E gostava que fôssemos crescendo para espaço onde alguém podia um dia propor. E se isto fosse um. Queres cantar, Nuno, por favor? Eles foram contratar profissionais das artes para produzir aquilo, mas conseguia estar em reuniões muito engraçadas sobre como fazer um musical sobre policiamento de baixos gatizados, acho eu. Ainda não sei bem em que troço da série é que entrava. Pronto, então para mim um dos motivadores centrais foi esse, foi tipo, tentar fazer jornalismo de uma forma muito diferente de como estávamos a fazer. Bem, a Margarida levantou a mão, mas antes de eu te dar a palavra, queria só aproveitar para fazer a pergunta do Ian, que ele deixou aqui no chat, porque não já conseguia falar, e ele pergunta, entendo que o sindicato e a Copercert já não existem como organizações com ímpeto claramente revolucionário, e pergunta se não achamos muito triste que já não existam. Mafalda, queres responder tu? Posso responder, mas acho que muitas de nós vamos querer responder a isto, e até em uníssono que sim, que é muito triste, mas também reflexo daquilo que foi a evolução no pós-25 de Abril e aquilo que acontece depois do PREC. Nós temos, eu tenho vindo a ter cada vez mais vontade de mergulhar sobre a história do PREC e depois o seu revés, não é? Como é que se voltou atrás com todo este ímpeto revolucionário, precisamente, ao ponto que a memória que se tem do 25 de Abril é bastante despolitizada neste sentido, a carga revolucionária passou um bocado para um segundo plano, acho eu, assim, em termos de retórica institucional, e mesmo aquilo que aprendemos na escola, a memória do 25 de Abril passa muito pela questão dos governos provisórios e nananã, e toda esta dinâmica de luta tão forte. O poder popular teve mesmo ao rubro, não é? Durante uns anos e foram poucos, mas no caso da história do sindicato e da cooperativa, até poderíamos dizer que até levou longe este ímpeto revolucionário, mesmo que eventualmente se tenha esvanecido, mas elas teimaram muito e, e em 76 é quando finalmente formalizam o sindicato e, portanto, era o início de uma atividade muito, muito intensa. E, portanto, há estes dois lados, acho eu, respondendo a esta pergunta. Posso também dar aqui Claro. uma. Sim, acho, concordo com o que a Mafalda está a dizer, acho triste, mas também acho que há coisas que são reflexo do seu tempo e é difícil também e estranho querermos que, ou seja, passou-se um mundo, não é? Desde que se dá o 25 de Abril e que este sindicato inicia e que depois tem a sua vida, 18 anos de imensa luta e imensos trabalhos, e como tudo, as coisas são feitas de ciclos, e acho que hoje esse ímpeto revolucionário falta a este sindicato, mas também ao sindicalismo no geral. Acho que o próprio sindicalismo está a viver uma crise muito, 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 muito grande. Acho que era extremamente necessário que as organizações sindicais e as intersindicais fizessem uma reflexão profunda sobre o sindicalismo. Acho que este modelo mais neoliberal que vivemos não ajuda à questão do sindicalismo, em que é de cada um por si, tu sozinho has de conseguir, luta muito, é uma forma de nos isolar e de nos desproteger também, de nos explorar até ainda mais, porque ficamos mais isolados, ou seja, nunca estivemos tão ligados como agora e tão isolados como agora também dessas lutas sindicais. Portanto, acho que isso é um reflexo também dos tempos e também seria estranho querermos que o ímpeto do PREC continuasse quando na verdade já
já temos uma democracia consolidada e já não existe um período revolucionário em curso, ainda que eu acho que pode haver momentos revolucionários, não é? Por outro lado, e era aí que eu queria chegar, não sei se está aqui na conversa alguém do sindicato, ou do Estado atual, ou da CGTP, se tiver, certamente poderá falar melhor do que eu e dar a sua perspectiva. Mas quando começámos este espetáculo, portanto, foi durante o ano 2021, e também desde aí já se passou um mundo inteiro. Parece que não, mas muita coisa aconteceu desde 2021. Muita coisa. A última lei que havia que protegia estas mulheres era de 92, acho eu, não é? Portanto, há 30 anos que a lei não era mudada, e desde que começámos a trabalhá-lo, em 2021, em 2022 há a Agenda para o Trabalho Digno que altera esta lei, e isso altera completamente aqui a condição destas, sobretudo destas mulheres. E é curioso que tivemos que mudar uma parte do texto, e desde abril de 22 que dizemos uma frase diferente para que possa, na parte final, para que se possa perceber que agora essa lei já existe e já não é como quando escrevemos o espetáculo, portanto, desde que ele estreou até uma parte da sua vida já houve uma coisa que mudou, mas lembro-me perfeitamente quando as pessoas do sindicato, sobretudo da CGTP, foram ver o espetáculo, foi a Santarém. Foi um pouco desconfortável no final, quando eles viram o espetáculo, porque o espetáculo é um pouco crítico da própria CGTP, e também de toda a forma como aquilo foi feito, a integração do Sindicato do Serviço Doméstico no Estado, que é um sindicato das atividades diversas, onde estão vários trabalhadores, vários trabalhos, incluindo o trabalho doméstico, e eu achei que devia ser um pouco crítica, porque foi essa a perspectiva com que fiquei na altura em que estava a criar o espetáculo. E não me escusei a essa crítica durante o espetáculo, e faço, e digo que desde que o Sindicato do Serviço Doméstico foi integrado no Estado, que tudo o que era o trabalho doméstico ficou para segundo plano, para último plano, e hoje em dia o Estado defende e protege sobretudo as trabalhadoras de limpeza, e é bastante diferente. As trabalhadoras de limpeza não são trabalhadoras domésticas, trabalham em fábricas, em aeroportos, e portanto são muito mais equiparadas a qualquer outro trabalhador de qualquer outro setor, porque têm horário de trabalho, um local de trabalho exterior, público, têm uma farda, têm equipamentos, enfim, é muito mais fácil explicar este trabalho para um sindicato, e é muito mais semelhante, por exemplo, aos vigilantes. No entanto, o trabalho doméstico em particular tem aqui algumas ramificações que são mais específicas e que o tornam tão único. E desde que houve esta fusão dos sindicatos, que esta questão tão única, na minha perspectiva, ficou para o último plano. Portanto, o espetáculo é crítico nesse sentido. E quando essas pessoas foram ver o espetáculo, o desconforto no fim era notório por parte deles, que obviamente não gostaram de sentir essa crítica. Outra crítica que também faço no espetáculo é que a CGTP teve muita resistência em integrar este sindicato e apoiá-lo, porque era feito só por mulheres e isso não era uma coisa comum. Portanto, onde é que estão os homens para pôr ordem nisto? E mesmo quando estávamos a ver os arquivos, ao lado a CGTP estava a arquivar e a tratar os arquivos das conserveiras, que é um trabalho também muito feito por mulheres, mas como qualquer outro sindicato mais industrial, eram homens que dirigiam, portanto este era só feito por mulheres. E quando fomos ao Funchal, e prometo que estou quase a terminar, descobrimos, neste lado detetivesco que a Mafalda falou, que havia um outro sindicato constituído praticamente na mesma altura que o Sindicato do Serviço Doméstico, que era o Sindicato das Bordadeiras, e nós falámos com a Guida Vieira, que é a dirigente sindical, dirigente sindical deste sindicato das bordadeiras, que era também só feito por mulheres. Então, nós vínhamos a achar que o serviço doméstico era o único sindicato
constituído apenas por mulheres. E descobrimos no Funchal que havia outro, que era das bordadeiras. E ambos pertenciam à CGTP. E ambos souberam muito por alto da existência do outro. E aquilo que a Guida Vieira nos dizia é que não houve, por parte da Intersindical, colocar estes dois sindicatos que têm preocupações muito próximas, nomeadamente porque representavam só mulheres e mulheres que trabalhavam nas suas casas, tal como as bordadeiras trabalhavam dentro de casa a bordar. E a Intersindical não tinha colocado estas mulheres em contacto, elas teriam sido se calhar tão mais felizes se tivessem sabido da existência umas das outras. Com isto tudo, e para terminar, desde que o espetáculo estreou, não por causa do espetáculo, mas porque a vida, felizmente, tem esses avanços, o espetáculo não teve essa responsabilidade, pode ter contribuído minimamente, mas não lhe dou esse crédito. Muita coisa mudou, a lei, mas também a própria forma como o sindicato encarou o serviço doméstico desde então. Não sei, Mafalda, se tens acompanhado essa questão mais recente, não é? Mas desde então têm sido feitos muito mais trabalho com as trabalhadoras domésticas, inclusivamente fizeram um livro branco, que eu depois posso pôr aqui em PDF, e de repente foram buscar fundos de um financiamento europeu para pôr pessoas em contacto, trabalhadoras domésticas, com a academia, então de repente há assim um novo fôlego que parece surgir da vida sindical que estava morta quando nós encontramos, ou praticamente era muito difícil que o próprio Estado se interessasse pelas questões do trabalho doméstico, e nos últimos 2 anos parece que a coisa também mudou, e hoje em dia, não sei se por ter feito espetáculo e portanto antes do espetáculo, sempre que eu olhava para qualquer sítio, mesmo que fosse água, via mulheres, agora também olho para qualquer sítio e vejo sempre trabalho doméstico, não sei se por fazer espetáculo ou se entretanto o trabalho doméstico entrou de facto mais na agenda do próprio feminismo e do dia a dia, parece-me que sim. Então acho que isso, apesar de já não ser um ímpeto claramente revolucionário, como diz o Ian, acho que tem um novo ímpeto que está a surgir agora e que me parece também importante reconhecer. Vou-me calar e vou pôr aqui já está, pronto, o livro branco do Estado. Eu queria, aproveito só para acrescentar isso que estavas a dizer, Sara. É verdade que o livro branco foi também um dos estudos fundamentais, principalmente para o último episódio, para o quarto, em que falamos sobre a atualidade, ajudou-nos a perceber muitas coisas e há uma série de sugestões que surgem a partir desse trabalho. Mas eu recentemente estive numa sessão de teatro legislativo que foi organizada pelo Bloco de Esquerda na Assembleia da República, em que veio um grupo de mulheres trabalhadoras domésticas e não deixa de ser curioso, também estava lá o Estado, estava lá o Carlos Trindade e surgiram uma série de conversas e sugestões, mas não deixa de ser curioso que uma das pessoas que estava presente, uma das trabalhadoras, a dada altura levantou-se e agarrou o microfone e disse que o que achava que devia acontecer era uma greve, que as trabalhadoras domésticas deviam entrar em greve, que o mundo tem que parar, porque as pessoas têm que se perceber da importância deste trabalho. E eu, ao ouvir aquilo, olhei para a Joana, que estava comigo da equipa do Fumaça, olhamos as duas uma para a outra e ficamos, isto parece que eu estou a ouvir a peça. Então foi assim um momento muito marcante e eu acho que existe alguma dificuldade de mobilização por parte dos sindicatos e por parte do Estado, e que tem vindo a haver um esforço, pelo menos nos últimos 2 anos, para recuperar algum do trabalho que já foi feito nos anos 70, não todo ele, se calhar o mais revolucionário ainda não foi recuperado. Mas ainda assim sinto que existe essa força, essa vontade. Muitas das vezes ela não tem a visibilidade que deveria ter. Agora, eu queria passar para a Margarida, que tinha há bocado a mão levantada, e queria fazer uma pergunta. Ok, eu acho que agora que já me conseguem ouvir, não é? Sim. Pronto. Então,
começar por dizer que somos, porque estamos aqui dois a ouvir o programa, aqui esta conversa, somos fãs incondicionais da Sara. Já temos visto várias peças e tentamos não perder nenhuma. Depois, acho que vocês fizeram de facto uma investigação, não é, Mafaldinha? Uma investigação espetacular. Portanto, eu já ouvi os episódios todos, portanto, quase que não conseguia parar. Portanto, tive alguma dificuldade porque pronto, sou um bocado despistada e não percebi que me tinham enviado um mail em que eu podia ouvir os episódios todos. Então estava sempre à espera a ver quando é que estava disponível o próximo, até que me apercebi. Alguém do Fumaça disse que eu podia continuar a ouvir, que já tinha acesso. Bem, quando fomos ver a peça, saímos de lá super, portanto, a conversar, porque nós temos, quer dizer, eu tenho 65 anos e, portanto, nós vivemos muito de perto essa condição das empregadas domésticas que ficavam a dormir na casa dos patrões, não é? Eu, no apartamento onde nós vivemos, a cozinha inicialmente tinha o quarto da criada, que tinha uma janelinha, não é? Que dava para um postigo, exato. Que dava para uma marquise, pronto. Felizmente, o primeiro proprietário da casa nunca pôs lá nenhum quarto da criada, mas é só para vocês verem que esta ideia não é assim tão longínqua como isso, não é? Portanto, o prédio tem para aí 30 anos, portanto, isto ainda anda aqui muito... portanto, a questão da valorização do trabalho doméstico ainda há muito a fazer, não é? E pronto, eu conheço mal o trabalho do Estado, portanto, cheguei a telefonar para lá para saber pronto, coisas sobre direitos das empregadas domésticas e achei que não foi muito bem recebida, porque eles perceberam que eu era empregadora e disseram que não davam informações a patrões, e eu indignei-me e disse, ok, mas vocês estão aqui, estão aí é para defender os vossos trabalhadores, portanto devem-me informar das minhas obrigações em relação à trabalhadora que eu estou a pensar empregar. Pronto, bem. Agora, em relação àquilo da peça, portanto, a vossa investigação foi mesmo boa, porque aquilo retrata tal e qual a forma como era a vida dessas pessoas. E o que eu lamento é que, portanto, aqui ao lado estavam-me a dizer não é bem assim, isto agora já melhorou, pronto, e a Sara acabou por dizer que realmente já a legislação já foi mudando, não é? Aí temos aqui um mais jovem ouvinte. Mas eu acho que de facto ainda há muito a fazer, e essa questão... pronto, desculpa, tu tens aí o nome Fumaça e eu não decorei o teu nome. Maria, ok. Maria, estavas a dizer que as coisas que iam mudando, não é? Que o próprio Estado agora já incluía mais as mulheres na organização do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas. Mas eu não sei, eu acho que continua isso muito dominado pelos homens, é o que eu te digo, se calhar estou a dizer uma falsidade e se calhar não é bem assim, mas eu desconfio que, porque realmente ainda continua, acho eu, o trabalho doméstico a ser muito mal visto, porque é que os homens agora haviam de passar a ver melhor, não é? Se o resto da população continua a ver mal. Pronto, não sei. Acho que, de facto, a peça... E agora estes episódios no Fumaça, eu acho que devem ter aberto os olhos a muita gente. E acho que foi um bom contributo para vocês lançarem este tema e pronto, e passar a ser tema de conversa entre muita gente, e isto se calhar vai dar força a que as coisas vão mudando, não é? Pronto, e só temos a agradecer-vos a todos vós, não é? À equipa, o ótimo trabalho que fizeram, e continuem, que a gente está à espera sempre de coisas novas que apareçam. Boa, obrigada, Margarida. Nós estamos já a trabalhar nas próximas investigações, acho que 2025 vai ser um ano incrível. Espero que gostes também das próximas.
Vou passar agora a palavra, se calhar. Eu não sei se alguém quer comentar aquilo que a Margarida acabou de dizer. Posso só comentar uma coisa? Claro. Muito bom ver-te, Irinha. É muito engraçado que tenhas levantado isso, porque isso que te aconteceu quando ligaste para o Estado, porque imediatamente lembrei-me, e para quem viu a peça, deve-se lembrar dessa cena também das cartas, que representa, e eu e a Sara vimos imensas cartas neste sentido de patroas que escreviam para o sindicato e patrões bem intencionados, tal e qual como tu, e tinham direito a uma resposta muito digna, e acho que havia precisamente este entendimento de que é isso, que tinham que servir aquelas trabalhadoras e este quase sentimento de missão de esclarecimento, não é? Precisamente, de construção de reivindicações, mas também de esclarecimento. E então não deixa. É muito interessante que tenhas feito esse comentário, era só isso que eu queria dizer. Sobretudo porque aqui os patrões, é difícil ver uma federação de patrões, não é? Não existe, portanto, os patrões são os cidadãos individuais, portanto, para eles conseguirem ter acesso à informação, quer dizer, não é a mesma coisa que, de repente, o dono da SONAI ligar para o sindicato, é um bocado diferente, não é? Acho que essa perspectiva. Eu sequer queria só comentar que quando falavas da questão da arquitetura dos quartos, a Susana estava a fazer assim o gesto de hoje, e de facto hoje a tua casa tem 30 anos e tem essa arquitetura, mas as casas que estão a ser construídas hoje e que estão em construção, muitas delas têm quarto para a empregada. E até pronto, não é permitido que haja questões segregadas, não é? Mas são construídas na mesma perspectiva. Ainda aos dias de hoje há essa construção. Aquilo com quem falámos, que acabou por não ser uma entrevista oficial e por isso também não entra no espetáculo, mas falavam-nos que muito também vindo de pessoas com muito poder económico, muito dinheiro, e imigrantes, portanto, vindo do Brasil, Angola, ou seja, de países em que, no Brasil então, quer dizer, a questão, qualquer pessoa de classe média tem uma empregada e interna também, quer dizer, é assim uma coisa bastante mais gritante. Por isso, pronto, é uma realidade que ainda aos dias de hoje continua a acontecer em Portugal, em construções que estão agora a ser finalizadas ou em projeto. Por isso é uma realidade que, pronto, que continua. Claro. Fala, Margarida. Olha, duas coisas. Eu acho piada porque, reparem, este quarto seria metido dentro da cozinha. Portanto, não, bem, não interessa. Aquilo estava metido na cozinha, portanto, eu acho que era mesmo para elas, mal se levantassem, estarem logo prontas, não é? Para fazer o pequeno almoço, aquelas coisas todas. Pronto. Depois, eu acho que é nos episódios que vocês falam de não haver, lá está, uma junção dos empregadores, não é? Onde elas pudessem fazer as reivindicações. Portanto, de facto, as reivindicações que podem fazer é a nível individual, é com a pessoa que, não é, que está ali na casa, que lhes dá aquelas horas para elas trabalharem e não... Portanto, até nisso é difícil elas poderem defender os seus direitos. Pronto, pronto, nós temos uma senhora que vem cá 2 vezes por semana, cá à casa, e tivemos nós a falar no Estado e que ela, pronto, que devia saber quais eram, porque nós estávamos a dizer o que é que íamos fazer e tal, mas que ela devia confirmar, portanto, se eram esses os direitos que ela... E, portanto, ela estava completamente a leste, nem sabia que havia um sindicato, não... E eu, pronto, eu era novinha, não é? Uma
quando se deu o 25 de Abril tinha 14 anos, mas para nós teve uma importância enorme esta questão de nós reivindicarmos e sabermos que temos direitos e fazermos valer desses direitos. E depois ver pessoas atualmente, e ela ainda é relativamente jovem, estar completamente alheia, pronto, a essa questão da crise dos sindicatos. Também se calhar tem a ver um bocadinho com isso, pronto, os anos vão passando e este caráter reivindicativo se calhar vai esmorecendo, não é? E eu sou professora também e eu sei que na escola, quando às vezes por questões pergunto às minhas colegas, olha, mas tu és sindicalizada, que é para porem o sindicato, e a maior parte não é. E até acho a pergunta quase um bocadinho, não é bem ofensiva, mas é terem que declarar que não são sindicalizados. Portanto, ainda há muito trabalho a fazer. O 25 de Abril foi há 50 anos, mas não parece. Parece que foi há 3 ou 4, porque a mentalidade da ditadura ainda prevalece. Há muita coisa que ainda está aqui ao de cima, não é? Pronto, agora não falo mais. Vais poder continuar a participar da conversa, Margarida. Obrigada. Eu eu posso falar aqui, acrescentar uma coisa aqui em relação à que a Claro. Margarida estava a dizer. Eu acho que, no fundo, estas mulheres, que no fundo são empregadas domésticas, partem já para uma condição muito, muito, muito precária, né? Partem já com uma situação muito e diferenciada. Eu acho que quando a gente fala nos direitos que elas têm, muitas vezes, se apanharem bons patrões, elas realmente até conseguem, no fundo, enfim, zelar pelos direitos delas. Agora, se apanharem maus patrões, no fundo, elas acabam por ser exploradas, e, enfim, e não têm forma de se poder defender. Ninguém quer ser empregada doméstica, temos de ser realistas, não é? A empregada doméstica foi sempre muito mal vista. Portanto, e eu, por acaso, conheço algumas pessoas que estão nessa área e todas elas se queixam disso, nas condições, no fundo, em que lhes são dadas. É quase que, ok, façam lá isto, eu quero isto assim feito desta maneira, e, portanto, e elas realmente limitam-se a obedecer porque não têm direitos, não se sentem com direitos, não é? Isto é uma questão também, pronto, que passa pela parte também como elas se sentem enquanto mulher, enquanto pessoas, não é? Que acho que é preciso ter em conta. Ok. Obrigada, Manuela. Eu agora queria passar a palavra. Eu não sei exatamente a ordem em que puseram as mãos no ar, mas vou passar agora ao Pedro Rodrigues e acredito que o Ricardo Proença e a Marta Sarmento estão a seguir. Pedro, queres fazer a tua pergunta? Não te estamos a conseguir ouvir. Não está a funcionar o teu microfone. Queres ver se consegues mudar aqui as definições em baixo? Sim, já está. Boa. Já? Boa. Ok. Então, boa noite. Antes de mais, dar os parabéns ao Fumaça pela série Quase a Família. Ouvi esta semana e gostei muito. Senti-me entretido, ao mesmo tempo que me colocava a refletir. Ora, e esta semana, coincidência ou não, o Bloco de Esquerda apresentou 3 projetos de lei e um projeto de resolução para garantir maior proteção aos trabalhadores e trabalhadoras do serviço doméstico. De que modo é que toda esta pesquisa e a publicação da série pelo Fumaça pode ter conduzido a este propósito político? Deixo a questão para quem deixar por bem responder. Eu posso começar por responder. Eu não faço ideia, porque eu não sei até que ponto, o que é que terá motivado. Acredito que também poderá ter partido de algumas conversas que o Bloco de Esquerda tem tido com alguns grupos de trabalhadoras domésticas, e pode não ter nada a ver com o facto de nós termos publicado esta série agora. Eu por acaso também já tinha visto essa notícia. Nós agora
estávamos a ponderar publicar alguns episódios extra ou algumas entrevistas agora de follow-up da série, e é possível que incluamos essa nota de que houve uma série de propostas que foram feitas, mas assim, resumidamente, as propostas têm que ver com incluir o trabalho doméstico na Lei Geral do Trabalho, porque o serviço doméstico continua à parte da regulamentação, tem uma lei própria, e também alterar o regime da Segurança Social, ou seja, incluir as trabalhadoras domésticas no regime geral da Segurança Social para que possam ter mais facilmente acesso a uma série de apoios, incluindo o subsídio de desemprego e a uma reforma justa e digna. E eu não sei se de que forma é que o espetáculo ou de que forma é que este trabalho teve este impacto ou terá outros impactos no futuro. Acho que é sempre muito difícil nós tentarmos perceber e medir o impacto do jornalismo que fazemos e dos trabalhos que fazemos, porque há sempre muitas coisas a acontecer ao mesmo tempo. Posso só completar aqui com uma coisa? Pois, em defesa de. Eu não estou um bocado distraída nestes últimos meses, como dá para perceber o porquê, não é? Vou recebendo aqui um bebê e vai saindo o bebê, mas não vi essa notícia, nem esses projetos de lei ou de resolução, mas é curioso que se em 81, já não me lembro quando é que foi a primeira lei, 82. 80. A primeira lei é de 80 e a seguir a lei de 92, foram duas movimentações que foram feitas sobretudo pelo CDS, e lembro-me quando nós perguntávamos à Conceição Ramos porque é que ela, corrige-me, Mafalda, se não for assim, que já não tenho tão presente isto, porque é que ela achava que era o CDS o partido que mais se mobilizava por estas questões, porque eu lembro-me dela dizer uma frase que era eu devo muito ao CDS ter feito isto, não sei o quê, pronto. E no entanto ela era uma pessoa de esquerda, não é? E no entanto devia ao CDS a questão da lei. E quando perguntávamos o porquê de ser o CDS, ela respondeu-nos porque era quem tinha empregadas domésticas e, portanto, quem se conhecia a realidade em que nós vivíamos, pronto, e portanto, acho que também tem muito a ver com a questão mais cristã e assim, e achei curioso que esses dois momentos muito tão importantes nesta lei tivessem sido impulsionados, pronto, por essa direita cristã. No entanto, nos últimos anos, essa tem sido a agenda da esquerda, ou sem dúvida, e não é de agora. Nomeadamente, falaste do Bloco de Esquerda, o Bloco de Esquerda em particular, em 2019, portanto, muito antes de começarmos a pensar sobre isto, ou de haver podcast, ou de haver espetáculo, fez uma audição sobre o trabalho doméstico na Assembleia, cujo áudio foi muito importante para a nossa pesquisa, e juntou muitas empregadas domésticas, o Manuel Abrantes, que fez uma exposição, o Manuel Abrantes que também entrevistaram, fez uma exposição inicial sobre o trabalho doméstico, como é que estava, pronto, uma questão mais académica, falou o Estado, e no fundo era uma forma do Bloco começar a medir um bocadinho de pulso e ouvir as pessoas, já numa perspectiva de melhorar e alterar a lei, só que as coisas demoram muitos anos, não é? Demoram muitos anos a ser feita, e a própria Agenda do Trabalho Digno, que foi aprovada em 2022, tem também todos esses contributos, não só do Bloco de Esquerda, mas de outros partidos, de muitos partidos, uma grande convergência, não é? Em que o trabalho doméstico está também na agenda. Então, eu acho que a publicação agora é uma questão aleatória de ter saído, seja o que for,
nós andamos sempre a reboque uns dos outros, não é? Nós também é por causa dos projetos de lei, das audições, que nos dá ideias para fazer espetáculos ou investigações, e claro que o Parlamento também não é um lugar, e pronto, o meu último espetáculo é precisamente sobre o Parlamento e sobre a vida do parlamentar, e percebi que não é um lugar tão fechado quanto aquilo que nós achamos, e que muito do que se discute no Parlamento é um reflexo da rua, e a rua entra pelo Parlamento e obriga a alterar o plano do dia, obriga a alterar discussões e obriga a legislar. E a rua e a sociedade civil também fazem a agenda do Parlamento, seja com espetáculos, com podcasts, seja com greves, seja com manifestações. Entra também por lá, e ainda bem que é assim, porque eles não vivem numa redoma como, como às vezes parece que se quer fazer crer, não é? São obviamente contaminados por isso, tanto mais que os deputados têm inclusivamente dias em que não têm atividade parlamentar, e no entanto são dias de trabalho, em que é suposto eles irem aos seus círculos eleitorais, falar com as pessoas, estar nas feiras do fumeiro, estar na greve da CP, para conseguir entender o que é que está a acontecer na vida, para que depois possam legislar em função disso. Pronto, não sei se consegui responder ao Pedro, mas acho que andamos a inspirar-nos uns aos outros para fazer a mudança, ainda bem. Mafalda, no Bernardo, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, também estão à vontade. Eu vou, se calhar, se não tiverem nada a acrescentar, passar para o Ricardo Proença, que tinha também uma pergunta. Olá. Olá, boa noite. Primeiro de tudo, agradecer ao Fumaça, não só por este podcast, e também à Sara, à Mafalda, à Susana e a todas as pessoas que estiveram envolvidas na peça. Eu vi a peça no dia 22 ou 23 de maio de 2022, no Cineteatro de Torres Vedras. Foi a minha namorada que comprou bilhetes para mim, para ela, para o padrasto e para a mãe. E a mãe é empregada doméstica. Portanto, com contrato, na altura também já estava com contrato, que era uma coisa que se calhar é um pouco rara, ou era mais rara do que é agora também. E ela comprou também com esse objetivo de facto. Então, só para tu veres, no fundo agora em discurso direto para a mãe, para veres o que é que... E ela, de facto, reconheceu muitas coisas que foram faladas na peça, das coisas mais antigas, não é? Do período do fascismo, mas que continuam e mantém-se. Fala-se às vezes aquela questão da profissão mais velha do mundo, se calhar é ser empregada doméstica, não é? E não a outra profissão que se costuma dizer. Eu saí de lá com vontade para lá. Isto é importante. Eu não conhecia metade da história. Obviamente que os episódios, as histórias, não é? Com o H pequenino nós conhecemos. A minha mãe também, a determinada altura, entre empregos, a precisar portanto, de ganhar algum dinheiro, não é? Também foi empregada doméstica, o que se chamava mulher das limpezas ou mulher a dias, não é? Que a expressão tem muita piada, em casas de pessoas, até depois arranjar emprego, um emprego mais formal e com mais direitos. Mas a mim impressionou-me sobretudo a história, não as questões dos abusos laborais e não só, mas sobretudo a história da CUPCERDO e do sindicato, que isso eu não conhecia. Essa história da organização, que foi o que eu achei mais interessante, e saí de lá a pensar, epá, isto era bom, era que alguém investigasse sobre isto. Mas já na altura já era subscritor do Fumaça, mas não me lembrei que isto daria um bom podcast. Mas será? Era bom ter acesso aos arquivos, era bom conhecer livros, pronto. E isso, o que o Fumaça fez com vocês, foi importante, porque eu agora acho que agora ficamos todos com essas referências bibliográficas,
Sendo que, e agora até pegando naquilo que o Pedro disse, o Ricardo Barata partilhou na comunidade também essa notícia do Bloco de Esquerda ter voltado à carga com a questão dos direitos laborais do emprego doméstico, mas não sei se é assim tão aleatório como nós podemos pensar, porque já na altura do exército de precários, ali praticamente no meio ou no fim, também tivemos o Bloco de Esquerda a voltar à carga também com uma iniciativa sobre os direitos dos trabalhadores da segurança privada. Portanto, no fundo, se calhar até nos estamos a influenciar uns aos outros, mas também não vou dizer que não é o Fumaça Ou se calhar também é o nosso olhar que fica mais desperto e passamos a ver essas propostas que antes se calhar nos passavam mais despercebidas e agora fazem sentido para nós porque conhecemos melhor as realidades, não sei. Também pode ser. Mas eu depois tinha aqui uma questão, ou melhor, duas questões, se calhar para o Fumaça também e para ti, Sara, e para a Mariana também, que era daquilo do vosso trabalho todo que vocês fizeram e depois também para vocês do Fumaça, o que é que vos surpreendeu ou chocou mais, portanto, quando estiveram a investigar a história? E depois, que importância é que vocês atribuem à existência dos arquivos, nomeadamente o arquivo da COPCERD e das entrevistas e do arquivo da LIN, como sendo um arquivo feito, que se chama um arquivo feito pelos de baixo, não é? E não um arquivo institucional, que às vezes poderia existir, porque, embora nos arquivos institucionais é muito comum, agora se conseguirem encontrar coisas que podem ajudar a descobrir ou a identificar ou a trazer à tona a luta dos... Peço desculpa, que era o meu gato aqui a passar. E agora ela vai passar outra vez, ok. Da luta laboral, de género e de outro tipo de lutas que possam existir. E era só. E obrigado. Obrigada, Ricardo. Eu posso começar por responder. Eu acho que aquilo que mais me chocou, surpreendeu, terá sido alguns dos testemunhos que nós ouvimos nas cassetes, nas entrevistas que a Liv Mearshart gravou em 1985. Eu lembro-me de falar inicialmente com a Mafalda sobre a existência dessas cassetes e depois mais tarde com a Liv. E lembro-me de ouvirmos aqueles registros pela primeira vez e aqueles testemunhos. E eu acabei por ir partilhando muito aquilo que fui ouvindo, porque aquilo acaba por ser testemunhos que estão muito condensados, não é? Ao longo dos episódios. Por exemplo, a Gracinda, são várias cassetes, só da entrevista da Gracinda, são horas e horas. Muita coisa que nós não incluímos. Mas ao ouvir aquilo, eu ia partilhando no Slack do Fumaça com o resto da equipa as coisas que fui descobrindo e eu ficava cada vez mais de boca aberta à medida que ia ouvindo aqueles relatos de contextos de abuso sexual, de exploração laboral, mas ao mesmo tempo que ouvia esses mesmos relatos, ia descobrindo a força e a organização coletiva que mais tarde aconteceu. E acho que isso foi o que mais me surpreendeu e também a última entrevista que entra na série, que é a entrevista à Karina Pereira. Para mim, aquele testemunho da Karina é muito precioso, muito duro também de se ouvir, não é? Porque é uma história mais recente. Choca mais, não é? Sabermos que é uma história semelhante a passar-se nos anos 90 e que se prolonga às vezes quase até hoje, não é? E foi uma entrevista bem difícil, não é? De fazer, de ouvir e de perceber que há ali uma série de frustrações e de restrições à própria
liberdade e à forma como ela vive o trabalho e a própria família e a vida pessoal dela. Então eu sinto que isso foi o que mais me surpreendeu. E sobre o arquivo, curiosamente, na newsletter desta semana, que vou ser eu a escrever, eu vou falar um bocadinho sobre o arquivo da LIV e o quão importante ela foi e o arquivo dela foi para esta investigação. Acho que dificilmente teríamos conseguido fazer esta série, pelo menos desta forma, incluindo estas entrevistas e incluindo estes registros, se não fosse o arquivo pessoal da Liv Mischart e também da Conceição Ramos. Mas pronto, a Liv conseguiu acrescentar aqui estes testemunhos das cassetes e foi absolutamente essencial para o trabalho que nós viemos a fazer. E agora estamos a preparar uma exposição, uma pequena exposição, na nossa relação com base nesses arquivos. Portanto, aquelas coisas que nós fomos descobrindo à medida que íamos abrindo as pastas e folheando os cadernos, os panfletos, as fotografias das assembleias do sindicato e das reuniões da cooperativa, dos convívios, né, da grande festa da vassoura e essas coisas todas, nós conseguimos digitalizar isso. Eu sei que a Sandra já tinha feito uma exposição com alguns desses materiais, mas vamos trazer isso para a nossa relação e vão poder consultar. Depois na quinta-feira vamos dar mais detalhes sobre esse próximo evento. Mafalda, Sara, Nuno, Bernardo, querem responder às perguntas do Ricardo? Eu sou um burocrata do jornalismo, então a parte mais chocante para mim não foi nenhuma dos testemunhos pessoais, que eram duros e tristes, bem, alguns das gravações da ditadura são horripilantes, foi tentar compreender porque é que é possível ter-se estatutos legais para profissões, pegam nos direitos que os trabalhadores têm no Código de Trabalho que se aplica aos trabalhadores todos e sem lhes darem nenhuma outra regalia, dizem, não, mas estes não valem para vocês. E como é que fazemos sucessivamente processos legislativos em que voltamos a isto, fazemos a atualização, vamos rever, parece uma injustiça muito grande o que está a acontecer com o desfazamento destes direitos, não só dos trabalhadores e por aí fora, e pensamos, bem, a resposta é atualizar um bocadinho os direitos que estão nesta lei à parte e não dar-lhes só os direitos que têm todos os trabalhadores. E interessou muito particularmente o aperceber-me da continuidade dos processos relativos paralelos do direito dos trabalhadores em geral e do direito de empregadas domésticas, neste caso, e depois mais em geral acho que vou acabar a ler livros de juristas e tese de doutoramento, como ocupa muito do meu tempo, para tentar perceber se quer, que é uma parte que deixámos de fora, tipo, não entramos neste debate, mas acho que é muito interessante para a cobertura depois, se é constitucional, se é legal tirar direitos a trabalhadores desta maneira, se podemos só criar regimes jurídicos que existem só não para regular uma coisa de facto muito específica e exige adoção para se conseguir, não é? Tem estes maiores pesos e estes lados mais onerosos, mas tem grandes compensações, os controladores de tráfego aéreo, tipo, trabalham muitas horas seguidas, têm mais umas coisas, mas reformam só aos 50 e recebem salários astronómicos, pronto, consigo ver um lado para isso. Mas eu quero muito perceber como é que tornámos possível o nosso enquadramento jurídico, dizer, toda a gente tem direito a isto, vocês não, porque é um bocado mais chato para os vossos patrões. Portanto, é chato ao nível de contratar-vos, fica mais difícil se tiverem direitos como os trabalhadores, não vamos fazer nada para vos compensar por isto. Vamos tornar todos os outros regimes contributivos que têm, a segurança social, o desemprego, mantemos toda a desproteção que tem aí, não é? Portanto, nem é no modelo de excluímos-vos disto, mas arranjamos maneira de não fazem contribuições para a segurança social, mas têm acesso ao subsídio de desemprego. Assim. Pronto, para mim foi o debate jurídico, largamente, na coisa que mais me chocou ao longo da investigação. Acho que posso confirmar isso, que eu lembro-me de uma conversa que nós tivemos já para o quarto episódio, que é o episódio em que falamos sobre a atualidade, e estávamos os dois à volta do regime da segurança social, e eu fiz-te uma pergunta, Nuno, que era, eu estou a perceber isto bem, isto é tão grave assim?
E tu disseste sim, acho que é mesmo isto. Depois até chegamos a confirmar com o Manela Brandes por mensagem, mas confirmo que isso foi o que te mais chocou. Sim, quer o beat sobre não conseguirem aceder ou fazer os descontos integrais para terem uma reforma completa, ou ser subsídio de desemprego, ou por aí fora, por terem contratos quebrados, por não terem as horas completas semanais, todo o regime de precarização prévio permite aquelas relações laborais fragmentadas, permite estarem completamente à mercê de outras pessoas definirem as cargas horárias que vão fazer, quando é que trabalham, quando é que não trabalham, por aí fora. Depois quer dizer que se despedirem não fazem um subsídio de desemprego. E não só não achámos isto impossível, como criámos um regime que permite isto especificamente para estas pessoas. Assim, o direito é uma ferramenta giríssima. Eu vou só acrescentar que quando houve esta alteração na lei do trabalho digno, acho que alguém poderia pegar nisto, isto é uma percepção minha, mas certamente daria um bom artigo, que é ver os títulos, os highlights dos jornais sobre a questão do trabalho doméstico, porque era todo na perspectiva do empregador. Saiba quanto vai ter de pagar à sua empregada doméstica agora. Sabia que se não pagar está a incorrer num crime. Empregadas domésticas, o que fazer agora para as... Pronto, era tudo assim nesta... E nunca... eu, pelo menos, que estava atenta nessa altura, não vi uma notícia que fosse... Trabalhadora, tens mais direitos, vê aqui quais. Era tudo na perspectiva dos patrões e numa coisa mesmo de está a incorrer num crime se não pagar, se não fizer contrato pode ir preso. Pronto, era assim uma coisa, e eu por acaso achava que poderia ter graça a analisar estes títulos, porque eles são todos muito, muito enviesados nesse sentido. Pronto, era só isso. Nós tínhamos um beat, entrou no episódio 4 o beat sobre isto. Entra brevemente na meio da entrevista do Manela Brandes, se não estou em engano. Eu gostava só de acrescentar essa ideia de que isto que eu não estava a dizer também tende a ser a coisa normalmente que mais me choca, e principalmente onde eu e acho que o Fumaça gosta de concentrar forças, mas eu tenho só a acrescentar aqui uma coisa que eu acho que a Maria já disse, mas que eu reforçava. Eu acho que o momento que me bateu mais, talvez, de toda a série, foi a entrevista final com a Karina, e senti que, chegando àquele final, tudo isto podia ser quase um preâmbulo de uma série. E agora sim vamos a montes de coisas. Porque, eu senti coisas que eu sabia que estavam presentes, e atenção, eu quero só fazer um preâmbulo. Eu sei que nós evoluímos imenso nos últimos, em democracia, no período a que nos referimos, mas ao mesmo tempo ouvirmos esta história inspiradora de que houve um período que nós não estávamos a ver, onde as pessoas antes, em ditadura, já se organizavam, já reivindicavam, já tinham consciência, um sentido, e até porque não, como também alguém já disse no chat, eu acho que foi o Pedro Moiteiro que disse, até se fala do fim da profissão, e eu chego ao fim e fico desarmado por várias razões. Primeiro porque eu achei que nós poderíamos estar a começar a alargar para, por exemplo, e se não falássemos só de trabalho remunerado, mas sim de trabalho doméstico mais alargado, digamos assim, porque acho que também seria uma questão interessante. Mas eu depois ouço aquela entrevista da Karina e, da mesma maneira que chegamos ao final do monólogo e temos aquela citação, o conjunto de citações de notícias e das datas cada vez mais próximo, agora, aqui, e com um grande foco na peça, no monólogo, em pessoas migrantes, eu aqui até venho, ou seja, o que me choca que ou seja, acho que é jogar muito com os nossos preconceitos, mas o que me choca aqui são várias coisas, que é uma pessoa portuguesa, não de um grande centro urbano, digamos assim, ou de uma grande cidade, que tem 39 anos, e eu aqui sou um bocado correndo o risco de ser algo discriminatório, mas volto a dizer, acho que é mesmo de as pequenas discriminações ou preconceitos que nós temos à partida. Eu ouvindo aquela entrevista tenho dificuldade em imaginar, se não me dissessem uma pessoa de 39 anos com aquele discurso, porque e esta parte é que me choca, é uma pessoa vagamente da minha idade, eu vou fazer 32, portanto não é assim tão longe da minha idade, e que recusou uma oferta de emprego que era notoriamente aquilo que queria,
E aqui podemos ter a verdadeira interseccionalidade. Sim, por falta de condições laborais, porque é mãe, porque tem um marido que diz que não quer à primeira, porque não existe é-lhe negada uma dimensão, quando lhe é perguntada, uma dimensão pessoal, quando lhe é perguntada acerca de se é sindicalizada, quer dizer, percebemos pela resposta, até foi uma discussão dentro da equipa do Fumaça, a mim chocou-me tanto a resposta da Karina quando a Maria pergunta se é sindicalizada, que houve um momento que depois revi essa minha posição, mas eu perguntei-me se era justo nós pormos aquele beat no ar, porque pensei, será que isto pode ser interpretado como claramente ela está desconfortável, porque nunca pensou bem naquilo, mas ao mesmo tempo, e foi o argumento de muitas pessoas da equipa, foi não, isso é extremamente relevante. E de facto é, e eu acabava dizendo, isso para mim se calhar é o que mais me choca. É, na verdade, esta série não é uma série de Fumaça que vai ver todas as partes do trabalho doméstico e todas as dimensões, não. É uma coisa muito focada, não é? Parte do monólogo, muito focado na organização que houve e no, digamos, algum falhanço ou dissolução do movimento sindical, mas que acaba com, hoje em dia, provavelmente está pior desse ponto de vista. Eu sei que as formas de luta, se calhar existem outras formas de luta, mas eu tenho medo que a organização, vamos lhe chamar assim, estejamos pior do que estávamos há 50 anos. Lance, pergunto-me, será que estamos pior do que há 50 anos, a nível de organização? E depois como é que eu consigo encaixar, ter uma pessoa da minha geração que afinal se submete, bom, eu percebo porquê, mas se submete à vontade de um marido e de um filho, anulando-se completamente. Há uma distância tão grande que eu de repente paro e penso, ok, há tanta coisa aqui por falar, antes ainda de aquilo que eu não estava a falar, dos direitos, que, atenção, eu acho que é tudo ao mesmo tempo, paralelamente, obviamente, é um caminho que temos que fazer, mas eu penso, e mesmo que tivesse enquadrado na Lei Geral do Trabalho, por exemplo, se calhar lança esta questão, será que não há aqui outras questões extra-legais e de sociedade e da maneira como nos organizamos que nos levam nem sequer ponderar o fim desta profissão? Acho isso interessante, e foi se calhar a coisa que mais me chocou e que eu não estava bem à espera de ficar tão afetado por isso quando comecei a investigação. Bem, eu sinto que estou a falar há uma eternidade. Obrigada. Acho que não estavas a falar há uma eternidade. Foi uma intervenção super interessante. Mafalda, queres acrescentar alguma coisa? Sim, gostava de acrescentar. Nós com esta conversa também estamos a produzir arquivo. Ela está a ser gravada e vai haver uma memória sobre isto e sobre os arquivos. Criam-se verdades e ilusões também. E isto faz-me pensar que é sempre bom reconstituir, sim, como é que as coisas surgem, mas é muito bom termos a consciência de que arte e política e também já agora pesquisas e o mundo das relações, eles encontram-se e atravessam-se continuamente. E quando eu no início dizia que este processo de pesquisa e depois de criação foi atravessado por muitas destas coisas, de todas estas dinâmicas intrusadas. Por exemplo, nós nunca teríamos chegado às pessoas a que chegámos e que foram fundamentais para construir a peça se não tivéssemos seguido essas pistas que a vida nos traz e se também não fôssemos pessoas politizadas, com alguma preocupação política, etc. E tudo começou, na verdade, a pesquisa com um livrinho azul, um livrinho editado pela Base Foot, que se chama Mulheres em Luta. Deve ter sido assim o primeiro livro escrito sobre dos primeiros livros sobre trabalho doméstico antes do trabalho da Celeste. Tinha sido publicado em 79. Quem nos trouxe foi um grande amigo e um grande sociólogo do trabalho chamado José Soeiro, que calha também de ser deputado do Bloco de Esquerda, e que nos mostrou esse livrinho e era escrito por um Algário Paz. E é um livro maravilhoso. A Cassandra costuma ter esse livrinho à venda também nas bancas. E eu já sabia que ia trabalhar com a Sara e fui de férias para os Açores. Olha, não, fui de férias para os Açores e fui visitar uma livraria que já tinha em mente que precisava de visitar, não interessa porquê, e vou lá, assim, meio com essa superstição, e na montra vejo um livro sobre provérbios portugueses e de um Algário Paz, e o meu coração gelou. Eu e a Sara ainda nem tínhamos começado as residências,
Eu saí da livraria e pensei, só pode ser o Olegário, quer dizer, é um livro de 79, uma edição quase independente, tipo, nunca na vida qual era a probabilidade. E entro lá e digo, olha, peço desculpa, mas este Olegário Paz é o mesmo Olegário Paz, taraná. Eu sabia que ele era açoriano. Enfim, lá tinham autorização para dar o contacto, porque ele era o autor, era autor deles, a livraria também era editora. E estou a contar isto porque guardei aquilo a arder no bolso, esse contacto, durante meses, e quando finalmente íamos arrancar as residências, eu pensei, bem, está na altura de ganhar uma certa coragem e ligar ao Olegário Paz. Ligo ao Olegário Paz, Olegário, escreveu um livrinho tão maravilhoso, eu sei que isto parece assim muito Nós temos aleatório, isso mas... gravado, não sei se tens noção. Nós temos essa conversa que nós gravámos a ter essa conversa. Meu Deus! Olegário, então escreveu um livro, nananã, nós adorávamos conhecê-lo, que nos falasse sobre essa pesquisa tão boa que fez. E ele sempre muito humilde, sim, sim, claro, mas é assim, isso já foi um trabalho que eu fiz para a faculdade, já foi há imensos anos, eu nunca mais tive nada a ver com isso. As meninas deviam era falar com ação, a minha mulher ação, porque ela é que esteve muito envolvida no sindicato. Eu, sim, sim, Olegário, com certeza, nanã, mas temos que falar, Olegário, não sei o quê. E ele sempre com ação, e a dada altura caiu-me tudo e foi. Não me diga que a sua mulher é a Conceição Ramos, a fundadora e primeira presidente do sindicato. E ele, é sim senhor, vivemos em Mora, quando nos quiserem vir visitar, são muito bem-vindas para um chazinho. Bem, e pá, foram coisas assim, foi termos sido as primeiras a visitar o arquivo, como a Sara já tinha contado. Foi esta coisa de seguir as pistas e ir dar à Conceição, que nunca mais tinha tido nenhuma notoriedade, nunca mais a vida dela se cruzou com isto. Foi, por exemplo, estarmos no Asa de Mosca com uma folha de arquivo com números de telefone de antigas mulheres que eram sindicalizadas e os números de telefone não tinham sequer indicativo, Exato. eram números muito curtos, não é? E então nós pensámos, e se nós fizéssemos umas chamadas? Vamos ver. E então havia uma Dulce, eu acho que foi, não, foi a Glória. Quem é que foi que nós... Foi a Glória de Aveiro, acho que Foi a Glória que dizia Glória de Aveiro e tinha um número. E nós fomos ver qual era o indicativo de Aveiro, pusemos o indicativo, pusemos o número, atendeu uma pessoa e nós, estou a falar com a Glória, e ela, sim, e nós, não acredito, foi sindicalizada, e ela, fui, e de repente encontramos uma destas mulheres porque, pronto, fizemos uma chamada completamente aleatória num papel que era da super Liv. velho, sim. Sim, é isso. E, por exemplo, a Liv, nós tínhamos tentado contactá-la durante muito tempo, durante o período de criação da peça, não conseguimos. Consegui o e-mail dela poucos dias antes da estreia do espetáculo no CCB e mandei-lhe um convite, tipo, olha, fizemos um espetáculo sobre isto, gostávamos muito de saber a sua opinião, porque a Liv tinha escrito aquele tal artigo sobre as empregadas domésticas, era dos poucos também que havia. Pronto, se puder ir ver, tínhamos muito gosto. Sim, senhora, eu vou. E quando volta do espetáculo, escreve a dizer: fui ver o espetáculo, gostei muito, tenho um enorme arquivo em minha casa, são muito bem-vindas a virem consultar quando quiserem. E quando fizemos essa exposição, de facto, que se chamava, e para pegar naquilo que dizia o Ricardo, da Mulher a Dias, é precisamente por isso que o nome da exposição era Mulheres Todos os Dias, porque vem de uma intervenção que uma das mulheres fez num congresso a dizer: estou farta que sejamos mulheres a dias, nós somos mulheres todos os dias, somos mulheres a 100%. Portanto, não queremos mais essa designação. E enfim, e começou aí essa relação com a Liv, esse mergulho nos arquivos, e desde aí que sabia que havia essas entrevistas e já tinha lido, eu e a Maria Manuel, que fez a curadoria também, tínhamos lido algumas dessas entrevistas e realmente quando com este projeto sabia que a Liv tinha isso em cassete, por acaso ela tinha acabado de as digitalizar e então falei-lhes dessas cassetes e fui atrás da Helena, porque por acaso também estava em Celurico de Basto e ela provavelmente vivia ali ao lado. E as coisas vão sendo assim, vão se encontrando. Sei que também estou a falar há imenso tempo, desculpem, mas para responder então à pergunta do Ricardo, do que chocou mais, por um lado, houve estas surpresas que foram uns choques bons, assim, para o coração, coisas assim meio mágicas, não é? Parece psicomagia. E depois, claro, é a importância do arquivo feito pelos de baixo, como tu dizias, e
Por exemplo, eu acho que das coisas que mais me tocou e chocou foram os relatos, os milhares de relatos que eu e a Sara lemos que escreviam estas mulheres ao sindicato a retratar a sua condição de vida e de trabalho. E pronto, para quem ouviu e viu o espetáculo, as coisas que a Sara lê, há uma carta inteira que a Sara lê e ela é completamente factual e também choca isso, choca que aquilo possa ser verdade, choca que possa ser verdade que uma mulher não possa dormir porque tem que ir untar os calos às patroas. Há coisas que são tão gráficas, e são reais. E lembra-me um bocadinho o que a Margaret Atwood dizia sobre o processo de criação de Handmaid's Tale. Ela diz: o que eu escrevi, não há nada que eu tenha escrito que não tenha existido em algum momento da história. Simplesmente eu pus as coisas todas juntas, mas tudo aquilo em algum momento aconteceu e é uma distopia. Mas enfim, portanto, as cartas, também os relatos sobre a obra de Santa Zita, e a Maria também me perguntava no início da série se aquela oração a Santa Zita, por exemplo, era real. Ela, por acaso, foi-nos trazida pela Susana Madeira, que fez a assistência e que também contribuiu com muitas pesquisas que fez, e, por exemplo, foi ela que encontrou essa oração a Santa Zita. Hum, e acho que respondi. Depois já vi que havia aqui outras perguntas, mas cada coisa a seu tempo. Obrigada. Marta Sarmento, tu tinhas levantado a mão há bocadinho, não sei se ainda queres fazer a tua pergunta ou se já desististe da ideia. Sim, já não tem muito contexto. Não. Desististe? Sim, na verdade nem era uma pergunta, era mais uma inquietação. Posso partilhar? Era um juntar com aquilo que a Margarida estava a dizer também sobre a atualidade ainda deste papel, e eu ia só acrescentar que sou professora, mas trabalho, não é mais, mas trabalho numa escola privada internacional e pronto, e tenho muitas amas, não é? Muitas amas que são trazidas de todo lado do mundo, e que me levantaram muito ainda mais este sítio estranho do quase da família, não é? Porque são pessoas que criam, para além do cuidado doméstico, têm o cuidado dos filhos dos outros. Então há uma camada superior ainda, e eu lembro-me de falar com uma que recentemente, portanto, elas são famílias internacionais, passeiam pelo mundo inteiro, é expectável que elas sejam não é? Que passeiem também, portanto, que nem assim malas de viagem, e que se empacotem, também se mudem, e também se falava, naquela última entrevista, ela falava muito da culpa, não é? Desta culpa que atua na empregada, que o patrão, porque de facto há uma relação pessoal, e recentemente tinha uma ama que partilhava comigo que tinha que voltar para as Filipinas, quer dizer, era longíssimo, eles viviam na Ásia, ela estava próximo da família, de repente tem que ser transladada para o outro lado do mundo, para Portugal, e a mãe de Santo tinha adoecido e tinha que voltar, e a culpa que ela acartava era brutal, não é? Porque a verdade é isto, são pais que viajam imenso e na verdade quase que elas veem mais os filhos dos outros do que os próprios e do que os pais dos próprios os veem. E depois, há bocado também se falava sobre esta relação de, não sei se a Margarida queria referir o homem enquanto homem geral ou o homem enquanto ser masculino, mas para mim isto mexe muito comigo enquanto mulher. Há uma logo no segundo episódio da série, na peça, quando eles estão a receber algumas cartas de pessoas, quando de repente começa a surgir o sindicato, não é? Há uma data de mulheres que começam a enviar imensas perguntas. Há uma que eu achei absolutamente fascinante, que é uma mulher que pergunta se como faz trabalho doméstico em casa, isso significa que trabalha para o marido, então se o marido é patrão, se ela devia receber um salário. E para mim tem um quê de uma inocência com um revolucionário que eu acho incrível, não é? Porque é uma pergunta completamente disruptiva, então, ou seja, para a altura em que era mais ainda. Então, por um lado, enquanto mulher, sinto-me muito identificada com esta emancipação, não é? Porque são empregadas domésticas e é um mundo de facto muito feminino. Por outro lado, também vivo um pouco um paradoxo interno de sentir que a minha emancipação, e isto também se fala na série,
é um bocadinho à custa, ou seja, o trabalho doméstico, e o Ricardo estava a dizer isso, o Bernardo, desculpa, estava a dizer isso há bocado, o trabalho doméstico macro, não é? Não no sentido do emprego, mas macro, ainda está altamente associado à mulher, e por isso é que depois o formal, que tem um salário, é um mundo maioritariamente feminino. Mas pronto, fiquei muito neste sítio paradoxal de também me sentir com a possibilidade. A verdade é que a mulher pôde sair de casa e trabalhar porque ficou outra mulher contratada em casa a fazer aquilo que ela era suposto fazer, porque o homem não faria, não é? Então pronto, era um bocado mais esta inquietação de ter vivido este paradoxo interno de, por um lado, me sentir identificada e, de por outro lado, me sentir fora, ou seja, neste sítio de pertence, não pertence. Pronto, era isto, não sei. Muito obrigada por essa reflexão. Ainda bem que a fizeste. Alguém quer comentar? Eu posso só dizer que esta última parte desse paradoxo que falavas e dessa emancipação que sentimos à custa de outras mulheres foi o motor que realmente me fez querer fazer este espetáculo. Pronto, era isso que eu sentia também e pronto, e foi um desses motores, portanto estou em sintonia com esse pensamento, claro. Margarida, querias fazer uma pergunta ou acrescentares alguma coisa à conversa? Olha, pronto, realmente a conversa está a ser super interessante, mas há aqui uma coisa que eu ouvi e que me deixa aqui algumas questões, e penso que foi o Ricardo que falou. Não, acho que não foi o Ricardo, bem, não me interessa. Portanto, alguém disse o trabalho doméstico, portanto, acabou, vai desaparecer e tal. Eu acho que o problema não é o trabalho doméstico. E eu vou-vos dizer, a jovem que vem aqui umas horas cá a casa, ela trabalhou numa fábrica altamente explorada, saiu, trabalhou num lar de idosos, altamente explorado, sem descontos, sem contrato, nada. Portanto, o problema do trabalho doméstico, sei lá, imaginem, nós também vamos ao restaurante e temos alguém que está a cozinhar para nós e nós estamos ali sentados e alguém está a trabalhar para nós. Os padeiros levantam-se às não sei quantas da manhã para nós termos o pão e tal. Portanto, o trabalho doméstico, se for feito de uma forma, não é o trabalho de ser feito de uma forma digna, é os trabalhadores serem tratados com direitos de trabalhadores. Eu acho que isso é um trabalho como outro qualquer. Por exemplo, eu percebi que a jovem que vem cá para casa é uma jovem instruída, tem um caráter que eu aprecio porque não tem nada aquele ar submisso, portanto ela toma decisões e propõe-me, pronto, agora não vou entrar aqui em pormenores. É top, eu acho que é top. Temos um relacionamento, eu acho que muito bom. E portanto, eu acho que o trabalho doméstico não é, quer dizer, eu não me sinto culpada por estar a empregar uma pessoa determinadas horas da semana para trabalhar cá em casa. Para já, porque eu tento fazer tudo o que é possível, inclusive não concordo, a questão da segurança social é super injusta, não sei se vocês sabem estes pormenores, mas mesmo que elas trabalhem menos de 30 horas, descontam como se trabalhassem 30 horas, pronto. Nós aqui assumimos que pagávamos nós tudo, porque coitada, quer dizer, ela aqui em casa não ganha, são poucas horas, portanto se devemos estar a descontar como se ela trabalhasse 30 horas, pronto. Portanto, o problema não é o trabalho doméstico, até porque, pronto, há pessoas que também gostam de ser padeiros, de cozinheiros, não sei o quê, e também há gente que acredito que goste de fazer trabalho doméstico. O problema é como é que elas são tratadas e os direitos que elas ainda não têm, a proteção que ainda não lhes é dado. E esse é que eu acho que é o problema. Portanto, aquilo do trabalho doméstico acabar, eu acho que não vai acabar, não é? Eu sei que agora até há, conheço, por exemplo, em Matosinhos, uma empresa que são 3 trabalhadoras. Vão as 3 trabalhar ao mesmo tempo e a empresa são elas.
Portanto, que no fundo já se estão a organizar, não é? Pronto, para encarar isto de uma forma diferente. Claro que todos os trabalhos que implicam relacionamento humano, claro, é um trabalho que é complicado, não é? Mas pronto, eu e a Marta também sabemos, não é? Com professoras que tratar com seres humanos, claro que é complicado. E as pessoas irem à casa de outros, não é? E cada casa tem os seus hábitos, pronto. Tudo isto é um trabalho, de facto, que é complicado. Mas tem que ser tratado da forma, não é, pronto, como era no tempo do antigamente, não é fazer a caridadezinha, ai, coitadinhas, pronto, olha, não sabem fazer mais nada, fazem isso, portanto a gente está qualquer... Não é isso. Agora, eu acho que a discussão não tem que ser, ai, vai-se acabar com esta profissão, não é tornar esta profissão digna e que elas tenham, elas, porque lá está, como a Marta dizia, não é? A maior parte são mulheres, tenham o justo pagamento e direitos. Por exemplo, eu fiquei surpreendida, não sabia, através dos episódios que eu vi, que eu pensava que nós descontando para a Segurança Social, que elas tinham direito a subsídio de desemprego. Parece que não é? Quer dizer, que é uma coisa impensável. Eu acho que estou a dizer bem. Foi Sim, isso que eu depende se têm um contrato a tempo inteiro ou se trabalham, por exemplo, a tempo só parcial, horas, não é? casas Pronto. diferentes. Exatamente. Portanto, a tempo parcial não têm direito a subsídio de desemprego, não é? Como é que é possível? Como é que é possível se elas fazem descontos para a Segurança Social? Como é que é possível não ter direito a subsídio de desemprego? Pronto, era isto que eu queria deixar aqui. Obrigada. Mafalda, tu querias responder? Queria responder a umas coisas que a Margarida levantou e aproveitava para começar a responder, se me permitirem, à pergunta do Pedro Moiteiro, que acho que era a pergunta que seguia justamente, sobre a questão de acabar a profissão. Achas bem, Maria? Força, força. Sim. Pois, eu não sei já, Sara, qual era. Lembro-me que nós costumávamos ter na parede a lista de preocupações do espetáculo, e não sei se a primeira premissa era este espetáculo não magoará. Não, eu estou com uma memória falsa. O que era? Lembras-te? Talvez me lembre, mas não estou a ver o que é que tu queres dizer. Olha, começa e eu já tento. Já vou. O que eu quero dizer é. Pegando no que a Margarida dizia, o problema não é o trabalho em si, porque isso não tem nada de mau à partida, sei lá, há de facto pessoas que defendem o trabalho doméstico como um trabalho de cuidado. A própria OIT, a Organização Internacional do Trabalho, acaba por enquadrar o trabalho doméstico como parte do trabalho de cuidado, não é? E podemos pensar em vários casos onde isso ainda é mais verdade, pessoas com algum tipo de deficiência ou dependência, ou enfim, e basta pensarmos também na configuração do nosso mundo do trabalho, que torna muito difícil a que, de facto, as pessoas consigam cuidar das suas próprias casas e precisam de externalizar isso, por exemplo. E por outro lado, também houve artistas feministas a rotular não só, portanto, a rotular o trabalho de cuidado até como arte, o cuidado como arte. E há uma artista que, por exemplo, criou um manifesto que se chamava Maintenance Art, arte de manutenção, e onde ela fazia performances a limpar museus, etc. Tipo, tinha acabado de ser mãe. E portanto, estas coisas cruzam-se. O trabalho doméstico pode ser cuidado, o cuidado pode ser uma forma artística, criativa. Enfim, estas coisas estão todas ligadas. E quando te fazia esta pergunta, Sara, era só porque também se pode fazer arte com cuidado, e acho que isso foi uma coisa que tu sempre procuraste fazer. Em relação então a isto de será que o trabalho doméstico vai acabar e era para acabar? Quais eram as aspirações, então, como perguntava o Pedro Moiteiro, sobre em relação ao fim desta profissão? O que elas pretendiam era a reconversão da profissão e, portanto, extingui-la nas suas formas precárias e de exploração em que elas aconteciam, não é? E
aquilo que tu dizias, Margarida, por exemplo, essa empresa de 3 trabalhadoras, elas vão juntas. Eu acho que isso do ir, pelo menos mais uma, e isso está organizado, não sei, a partir de um outro organismo que não esta relação tão direta, tão pessoal, que pode ser muito promíscua e difícil depois, ganha contornos difíceis de escapar ou, enfim, de lidar. Acho que faz toda a diferença e acho que foi por isso que elas criaram a cooperativa, porque estariam melhor organizadas, melhor protegidas. A cooperativa poderia servir como uma forma de fazer formação e de profissionalizar esse trabalho, e como uma espécie de agência de colocação, não é? E a partir do momento em que os patrões podem, em que esta articulação é feita através da cooperativa enquanto mediadora, e elas vão lá trabalhar umas horas. Isto faz toda a diferença do que aquilo que era o panorama na altura, onde havia muitas empregadas internas, não é? Sujeitas a todo o tipo de situações, como vimos na série e no espetáculo. E há este discurso também interessante da parte delas, que é, as pessoas perguntavam, mas isto, como é que é então, se vão acabar com as empregadas domésticas, mas como assim? E depois então como é que é? E elas diziam, e querem mais salários, então depois como é que eu faço para ter a minha mulher a dias? E elas diziam, não pode pagar? Não tem menos horas, porque o ónus não vai ficar em nós, não é? E a perspectiva delas era também interessante, porque realmente acho que não há que demonizar a necessidade que alguns agregados familiares, ou enfim, pessoas, possam ter para precisar de recorrer ao serviço doméstico prestado por outros. Mas realmente faz toda a diferença a forma de prestação desse serviço. E elas então diziam que tinham consciência que ao criar creches, cantinas, etc., estavam a desempenhar um papel que de outra forma seriam as mulheres de cada casa a ter de o fazer de graça. Esta questão que a Marta também levantava, também é das minhas coisas preferidas, quando ela pergunta, então será que o meu marido é patrão? Isto tem a ver também com debates muito interessantes feministas que aconteceram nesta altura, em que as mulheres começaram a exigir um salário pelo trabalho doméstico, pelo trabalho não pago que faziam precisamente em casa, considerando que estavam a ser exploradas pelo capital e pelos maridos. Mas isto dava uma resposta, não pela via da remuneração, porque isso ainda consagraria mais as mulheres como donas de casa, não é? Mas por esta via de vamos organizar serviços da classe trabalhadora para a classe trabalhadora. E isto é o que nos falta, não é? Esta organização, estas respostas às necessidades da vida a virem de postos de trabalho que são pagos com, não é? Que são tratados com todo o direito, todos os direitos e com toda a dignidade. Falta esta redistribuição e elas, eu não sei se essa utopia se perdeu, sei que, por exemplo, respondendo aqui ao Pedro, sei que, por exemplo, o Estado, neste relatório que fez, eu não li ainda o livro branco todo, mas na altura fui à apresentação do estudo, e fazem várias recomendações, não é? E não vejo que, também não sei qual seria o papel do Estado para fazer uma recomendação deste tipo, mas a organização por cooperativas, por exemplo, acho que poderia ser, é bastante vanguardista ainda hoje, não é? Porque acho que responderia a uma série de questões. Não vejo o Estado também a querer aprender com a própria história. E, enfim, vejo que o trabalho do Estado hoje em dia, a Sara também começou por falar nisso, a forma como conseguiram, por exemplo, captar mulheres a serem entrevistadas, porque entrevistaram várias empregadas domésticas para este estudo que fizeram. Como é que eles foram arranjar essas empregadas domésticas? Através das empregadas da limpeza industrial que estão sindicalizadas no Estado, que muitas vezes também são empregadas domésticas. Então conseguiram chegar assim, caso contrário. E uma pessoa também fica a perguntar: havia tantas mulheres sindicalizadas? O que é que, quando há a fusão dos sindicatos, o que é que acontece? Como é que se desperdiça isto? Eram milhares, e agora estamos a refazer isto e eu fico feliz que tenha havido esta oportunidade com a peça. A peça tem o espetáculo tem muitas aspirações, a Sara já disse, fez o seu trabalho. E muito bem, acho que é um belíssimo trabalho. Fico muito feliz que o podcast possa ter continuado a ampliar estas mensagens que podem ser, pronto, importantes
para coletivamente pensarmos sobre isto, porque isto é uma questão para toda a gente pensar mesmo, tem a ver com a nossa vida. É isso. Muito obrigada, Mafalda. Mais alguém tem perguntas? Sei que nós estamos a aproximar de uma hora já tardia, para quem acorda cedo, especialmente. Mas queria perguntar se vocês têm algumas perguntas e depois fechamos mais daqui a pouco. Não? Desculpem, Ok. desculpem, estou a ver que, Maria, desculpem, se cá temos que fechar. Estou só a reparar que há aqui uma resposta, uma pergunta que que não respondi do Helder Rocha. O Sindicato de Serviço Doméstico começou a ser organizado ainda antes do 25 de Abril. Como é que surge a ideia entre as empregadas domésticas? Hum, eu- os episódios acho que têm vindo a falar bastante sobre isto e não quero ser redundante, então vou tentar ser muito breve, sei que temos que fechar, mas ele começa a ser organizado, sim, ainda na década de 60, porque há grupos de discussão da Juventude Operária Católica que começam, que incluem empregadas domésticas e também os moços de recados, aquilo que seriam os atuais estafetas, e eles então juntavam-se a nível paroquial para seguir aquela metodologia que era o ver, julgar, agir, que era tipo observarem, narrarem as suas condições de vida, de trabalho e em conjunto dissecarem isso. E também havia uma componente cultural que foi importante, por exemplo, ir ao cinema, não sei se acho que também ir ao teatro, foi uma das componentes dessa consciencialização. E com o tempo começam a construir então um caderno reivindicativo. É interessante ver que isto acontece no Porto, em Lisboa, em Aveiro. Não sei até que ponto é que elas estariam em contacto umas com as outras, mas o que é certo é que isto estava em marcha em vários sítios. E depois vão construindo então as suas reivindicações e como a Sara conta na peça, na véspera do 25 de Abril elas estavam reunidas num palacete do Estoril, então parece que te estou a ouvir, Sara, para discutir precisamente estas reivindicações e, portanto, quando elas depois desfilam no 1º de Maio, já tinham uma faixa a dizer Sindicato do Serviço Doméstico. E pronto, assim rapidamente acho que é isto. Acho que foi um ótimo resumo. E agora, para terminar, eu vou só ler esta última pergunta que o Pedro Meiteiro deixou aqui no chat, que é com teatro, com investigação na Cassandra, mais jornalismo de investigação no Fumaça, ambos comprometidos em compreender a sociedade, dão estas criações fantásticas e a pergunta do Pedro é se haverá mais. Por que não? Eu acho que este formato ou esta experiência que fizemos, eu acho que correu bastante bem. Nós tínhamos algum receio inicial de como é que resultaria a peça em áudio, se as pessoas iam conseguir imaginar nas suas cabeças aquilo que muitos de nós conseguimos ver em palco. E eu senti que resultou enquanto eu vi esses episódios e à medida também que fomos falando com mais pessoas, fui percebendo o mesmo. Por isso, foi uma experiência que correu bem e que poderá surgir novamente no futuro. Eu queria dizer só duas coisas para terminar. Uma é recomendar a quem já viu a peça e já ouviu tudo, os podcasts todos, os episódios, e agora quer mais qualquer coisa, sugiro um outro suporte, um livro, que é do Manuel Abrantes, Na Terra dos Outros, e é um livro muito, 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 muito bonito, e a Margarida, quando falava há pouco sobre a sua empregada e quando lhe perguntavas mas conheces o Estado, tens que saber os teus direitos, lembrava-me um episódio muito caricato do livro, um momento maravilhoso
que é, isto é uma história da Maria do Carmo, que começa a trabalhar com 11 anos e nós acompanhamos a vida dela, e há um momento em que ela, no PREC, está a trabalhar em casa de um casal de esquerda com 2 filhas, que estão completamente mobilizados na alfabetização, etc. E eles quase que a obrigam a ir estudar, obrigam-na a fazer, e ela, estourada, ela não quer nada ir aprender a ler, e eles sempre, mas tens que não sei o quê, e eles estão muito mais motivados do que ela, e ela só quer é descansar nas folgas, não, e eles, tens que saber os teus direitos, e pronto, e esse momento do livro é maravilhoso, mas recomendo muitíssimo lerem esse livro, que é muito, muito belo, e agradecer também ao Fumaça por esta oportunidade inacreditável de ver vida depois dos espetáculos, que é tão efêmero o espetáculo, o teatro. Eu faço teatro precisamente por ser efêmero, porque depois desaparece e nunca mais ninguém consegue voltar lá, a não ser através da sua memória, e isso agrada-me, porque se a pessoa disse, pá, eu acho que aquilo era muito mau, dá para dizer, se calhar a tua memória, se calhar não foi bem assim, ou seja, não há factos, não é? Não está gravado, e por isso este desafio que eles me fizeram de transformarmos isto para um podcast foi muito doloroso também para mim, porque de repente fica registado, não é? E no entanto foi muito prazeroso ao mesmo tempo, porque acho que exponencia o trabalho e é de facto, acho que foi um casamento mesmo muito bom, e também acho que resulta pelo facto de o lado artístico, neste caso, ter dado um passo atrás e ter deixado nas mãos dos jornalistas e da Mafalda, enquanto socióloga, o resto, e acho que isso é importante para distinguir essas duas missões e essas intromissões. E depois só, por último, dizer que o espetáculo vai continuar no próximo ano, e no nosso site da Cassandra já tem várias datas, se quiserem assistir, estamos em vários sítios, portanto, sobretudo já no mês de fevereiro vamos começar, mês de março, temos muitas datas. Na verdade o espetáculo deveria estar a ser feito, mas eu entretanto entrei em licença de maternidade e tive que adiar os espetáculos, e agora no final do mês de fevereiro voltaremos, portanto ainda é possível vê-lo também, e obrigada pelo convite para estar aqui hoje, e obrigada por terem estado também. Muito, muito obrigada. Acho que podemos mais tarde combinar digressões para irmos ver o espetáculo aqui depois com as pessoas da comunidade de Fumaça. Acho que isso seria muito fixe. Obrigada a toda a gente por ter vindo. Obrigada, Sara, Mafalda, ao Nuno, ao Bernardo, que estiveram aqui para responder às vossas perguntas. E é isso. Muito obrigada por terem ouvido. E até à próxima. Obrigado. Até à próxima. Beijo. Boa noite.